Agora sim, nós chegamos no sistema de numeração decimal, que é o que a gente utiliza hoje. O sistema de numeração que a gente usa, ele é decimal porque ele é agrupado de 10 em 10. A gente tem os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são utilizados para contar as unidades, dezenas e centenas. Com esses algarismos, nós conseguimos formar qualquer número, infinitos números. Então, algarismos são esses aqui, que representados aqui. E os números são os que eles formam. Ok? O hábito de agrupar de 10 em 10 é presente em vários sistemas. Esse que a gente utiliza hoje é considerado indo-arábico, pela origem dele, né? A princípio, o homem começou a contar de 10 em 10, agrupar de 10 em 10 por causa dos dedos das mãos. Só que foi insuficiente, que daria só um agrupamento. E aí, como que seriam as unidades, né? Como que o homem faria para contar várias vezes? Ele precisaria de pegar mãos emprestadas, e isso aí complica, né? Então, ele criou ferramentas para ajudar. O ábaco é o mais utilizado, até hoje ele é utilizado. Então, olha, você junta 10 unidades, passa para uma dezena, desocupa aqui. 10 dezenas, passa para uma centena, pode desocupar aqui. 10 centenas para uma unidade de milhar. Esse ábaco ele pode ter mais coisas, ele pode não ter só unidade, dezena e centena. Ele pode ter unidade, dezena e centena de milhar, unidade, dezena e centena de milhão. Mas esse aqui é o mais utilizado, né? Então, que número que está registrado aqui, olha? 2.000, 1, 2, 3, 400, aqui vale 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2.417, ok? Hoje também é utilizado o sistema de numeração binário. Ele não é visível como o sistema de numeração decimal, porque ele é utilizado nos computadores. É uma programação interna que com o número 0 e 1, combinação só desses dois dígitos, o computador cria várias informações, letras, palavras, textos, cálculos, imagens. Então, essa criação do sistema de numeração binário é atribuída ao matemático alemão Leibniz. Ele revolucionou com essa simples dois números, né? Hoje a gente consegue visualizar tantas coisas no computador, a gente não imagina como é feito isso lá dentro. Então vamos, já que o nosso sistema indo-arábico, ele é agrupado de 10 em 10, nós vamos ver os números naturais, que é o primeiro dos conjuntos, é o mais básico. O conjunto dos números naturais, eles vão usar esses algarismos que a gente já conheceu, inclusive o 0, e eles possuem só números inteiros positivos, do 0 para frente. Ele é infinito, não tem fim. Quando a gente representa o conjunto dos números naturais com um asterisco, quer dizer que é sem o 0. É uma simbologia matemática para representar alguns enunciados, né, do exercício. Então, os números naturais, eles têm algumas operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, e eu acrescentei aqui a potenciação. Adição, a gente pode somar um termo, 2 termos, 3 termos, né? Não importa. A questão é a regra, tem que colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, assim vai para achar o número correto. Na subtração, a mesma coisa. Eu tenho que colocar unidade debaixo de unidade, porque se eu colocar unidade debaixo de dezena, vai complicar tudo. Eu vou estar tirando coisas diferentes. Multiplicação. Multiplicar significa adicionar quantidades iguais. Por exemplo, o que é 12 vezes 3? É 12 mais 12 mais 12, 3 vezes. Só que como a soma fica muito mais complexa, se eu colocar, por exemplo, 10 vezes, 20 vezes, então a gente multiplica para achar o mesmo resultado de forma mais simples. E a divisão é repartir em quantidades iguais. Então, quando a gente vai dividir em quantidades iguais,
a gente tem que relembrar as regrinhas de multiplicação e as regrinhas de divisão, que é o inverso da multiplicação. Às vezes com duas casas, às vezes com 3 casas, às vezes sobra resto, às vezes é divisível, não sobra resto. Mas essas regrinhas depois a gente pode ver com mais detalhes, né, em outra oportunidade. As regrinhas de divisibilidade. Hoje o objetivo é ver os conjuntos numéricos, né, então não vou detalhar tanto não. E temos a potenciação, que é o produto de fatores iguais. O que a gente fala que é 5 elevado a 3? Nós temos um expoente 3 e a base 5. Significa que é 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. Aqui é muito comum confundir, colocar 5 vezes 3. O 3 no expoente é a quantidade de vezes que o 5 vai multiplicar por ele mesmo. Então, 5 elevado a 3 é 125. Porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Então, esse aqui é o esboço dos conjuntos numéricos. A gente viu até agora o primeiro, conjunto dos números naturais. Esse é o conteúdo do 6º ano, do nível 6. Agora, nós vamos aumentar um pouquinho o conjunto dos números inteiros, que é visto no nível 7, 7º ano. O conjunto do Q, dos racionais, também é no 7º ano. Mas ele é mais abrangente, envolve frações, então nós não vamos tratar hoje. Hoje nós vamos só ter o conjunto dos inteiros. E aí depois vem o conjunto dos reais, que engloba todos. Aqui a gente tem dos irracionais, que eles não se misturam com os racionais, ou é um ou é outro. E o conjunto dos números complexos, que é só no ensino médio que é estudado. Então vamos lá. Vamos ver a reportagem aqui da Rádio Globo, ela é de 2014. Algumas cidades da Serra Catarinense amanheceram com temperaturas negativas nesta terça-feira. Os termômetros do município de Urupema apontaram uma temperatura de menos 4 graus Celsius, às 6 horas da manhã. A sensação térmica chegou a menos 13 graus. Em São Joaquim, as estações térmicas apontaram menos 1 grau Celsius no mesmo horário. O que quer dizer esse menos 4 graus? 4 graus negativos. Os números negativos são quando eles estão abaixo do zero. E os números positivos acima do zero. O zero não é negativo nem positivo, ele é um número inteiro. Então, como a gente viu lá, o conjunto dos números naturais são só positivos, o zero para cima. E os números, agora que a gente vai ver, inteiros, eles podem ser negativos e positivos. E o zero também, que é neutro. Então, vamos ver. Os números naturais. Se eu pegar, por exemplo, você precisa pagar 10 reais para o seu amigo, mas só tem 6 reais em sua carteira. Você fica devendo ele 4 reais, certo? Então, como a gente registra isso matematicamente? O seu saldo é negativo, então menos 4 reais. Isso é muito comum no comércio, em situações bancárias. Então, os números inteiros, eles vêm para poder resolver essa questão que os números naturais não conseguem resolver.